Prefácio. É importante dizer alguma coisa sobre o facto de O Alquimista ser um livro simbólico, diferente de O Diário de um Mago, que foi um trabalho de não-ficção. Durante 11 anos da minha vida estudei alquimia. A simples ideia de transformar metais em ouro ou de descobrir o elixir da longa vida já era demasiado fascinante para passar despercebida a qualquer iniciado em magia. Confesso que o elixir da longa vida me seduzia mais. Antes de entender e sentir a presença de Deus, a ideia de que tudo ia acabar um dia era desesperadora. De maneira que, ao saber da possibilidade de conseguir um líquido capaz de prolongar por muitos anos a minha existência, resolvi dedicar-me de corpo e alma ao seu fabrico. Era uma época de grandes transformações sociais, o começo dos anos 70, e não havia ainda publicações sérias a respeito de alquimia. Comecei como um dos personagens do livro, a gastar o pouco dinheiro que tinha na compra de livros importados e dedicava muitas horas do meu dia ao estudo da sua simbologia complicada. Procurei 2 ou 3 pessoas no Rio de Janeiro que se dedicavam seriamente à grande obra e elas recusaram-se a receber-me. Conheci também muitas outras pessoas que se diziam alquimistas, possuíam os seus laboratórios e prometiam ensinar-me os segredos da arte em troca de verdadeiras fortunas. Hoje, compreendo que elas nada sabiam daquilo que pretendiam ensinar. Mesmo com toda a minha dedicação, os resultados eram absolutamente nulos. Não acontecia nada do que os manuais de alquimia afirmavam na sua complicada linguagem. Era um sem fim de símbolos, de dragões, leões, sóis, luas e mercúrios, e eu tinha sempre a impressão de estar no caminho errado, porque a linguagem simbólica permite uma gigantesca margem de equívocos. Em 1973, já desesperado com a ausência de qualquer progresso, cometi uma suprema irresponsabilidade. Naquela época, eu estava contratado pela Secretaria da Educação de Mato Grosso para dar aulas de teatro nesse estado e resolvi utilizar os meus alunos em laboratórios teatrais que tinham como tema a Tábua de Esmeralda. Esta atitude, aliada a algumas incursões minhas nas áreas pantanosas da magia, fizeram com que no ano seguinte eu viesse a experimentar na própria carne a verdade do provérbio: cá se fazem, cá se pagam. Tudo à minha volta ruiu por completo. Passei os 6 anos seguintes da minha vida numa atitude bastante cética em relação a tudo o que dissesse respeito à área mística. Neste exílio espiritual, aprendi muitas coisas importantes, que só aceitamos uma verdade quando primeiro a negamos do fundo da alma, que não devemos fugir do nosso próprio destino e que a mão de Deus é infinitamente generosa, apesar do seu rigor. Em 1981, conheci Ram e o meu mestre queria conduzir-me de volta ao caminho que está traçado para mim. E enquanto ele me treinava nos seus ensinamentos, voltei a estudar alquimia por minha própria conta. Certa noite, enquanto conversávamos depois de uma exaustiva sessão de telepatia, perguntei por que é que a linguagem dos alquimistas era tão vaga e tão complicada. Existem 3 tipos de alquimistas, disse o meu mestre. Aqueles que são vagos, porque não sabem do que falam. Aqueles que são vagos, porque sabem do que estão a falar, mas sabem também que a linguagem da alquimia é uma linguagem dirigida ao coração e não à razão. E qual é o terceiro tipo? Perguntei. Aqueles que nunca ouviram falar em alquimia, mas que conseguiram, através das suas vidas, descobrir a pedra filosofal. E com isto, o meu mestre, que pertencia ao segundo tipo, resolveu dar-me aulas de alquimia. Descobri que a linguagem simbólica que tanto me irritava e me desnorteava era a única maneira de atingir a alma do mundo, ou o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Descobri a lenda pessoal e os sinais de Deus, verdades que o meu raciocínio intelectual se recusava a aceitar por causa da sua simplicidade. Descobri que atingir a grande obra não é tarefa de alguns, mas de todos os seres humanos que existem sobre a face da Terra. É claro que nem sempre a grande obra vem sob a forma de um ovo e de um frasco com líquido,
mas todos nós podemos, sem qualquer sombra de dúvida, mergulhar na alma do mundo. Por isso, O Alquimista é também um texto simbólico. No decorrer das suas páginas, além de transmitir tudo o que aprendi a propósito, procuro homenagear grandes escritores que conseguiram atingir a linguagem universal. Hemingway, Blake, Borges, que também utilizou a história persa para um dos seus contos, Malbatahan, entre outros. Para completar este extenso prefácio e ilustrar o que o meu mestre queria dizer com o terceiro tipo de alquimistas, vale a pena recordar uma história que ele mesmo me contou no seu laboratório. Nossa Senhora, com o menino Jesus nos braços, resolveu descer à terra e visitar um mosteiro. Orgulhosos, todos os padres fizeram uma grande fila e cada um se apresentava diante da Virgem para prestar a sua homenagem. Um declamou belos poemas. Outro mostrou as suas iluminuras para a Bíblia. Um terceiro disse o nome de todos os santos. E assim por diante, monge após monge. Cada um homenageou Nossa Senhora e o menino Jesus. No último lugar da fila havia um padre, o mais humilde do convento, que nunca tinha aprendido os sábios textos da época. Os seus pais eram pessoas simples, que trabalhavam num velho circo das redondezas e tudo o que lhe tinham ensinado era a atirar bolas para o ar e a fazer alguns malabarismos. Quando chegou a sua vez, os outros padres quiseram encerrar as homenagens porque o antigo malabarista não tinha nada de importante para dizer e podia desmoralizar a imagem do convento. Entretanto, no fundo do seu coração, também ele sentia uma imensa necessidade de dar alguma coisa de si a Jesus e à Virgem. Envergonhado, sentindo o olhar reprovador dos seus irmãos, tirou algumas laranjas do bolso e começou a atirá-las ao ar, fazendo malabarismos, que era a única coisa que sabia fazer. Foi só nesse instante que o menino Jesus sorriu e começou a bater palmas no colo de Nossa Senhora. E foi para esse padre que a Virgem estendeu os braços, deixando que ele segurasse um pouco o menino. Lucas 10, 38-42. Seguindo eles pelo caminho, entrou Jesus numa aldeia, e uma mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor a ouvir a sua palavra. Marta, porém, afadigava-se de um lado para o outro, ocupada com a lida da casa. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que eu fique a servir sozinha? Ordena a minha irmã que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas-te com muitas coisas. Maria, entretanto, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Prólogo. O alquimista pegou num livro que alguém na caravana tinha trazido. O volume estava sem capa, mas conseguiu identificar o seu autor, Oscar Wilde. Enquanto folheava as suas páginas, encontrou uma história sobre Narciso. O alquimista conhecia a lenda de Narciso, um belo rapaz que todos os dias ia contemplar a sua própria beleza num lago. Estava tão fascinado por si mesmo que certo dia caiu dentro do lago e morreu afogado. No lugar onde caiu, nasceu uma flor que chamaram de Narciso. Mas não era assim que Oscar Wilde acabava a história. Ele dizia que quando Narciso morreu, vieram as Oreiades, deusas do bosque, e viram o lago transformado, de um lago de água doce, num cântaro de lágrimas salgadas. Por que choras? Perguntaram as Oreiades. Choro por Narciso, disse o lago. Ah, não nos espantas que chores por Narciso, continuaram elas. Afinal de contas, apesar de todas nós sempre corrermos atrás dele pelo bosque, tu eras o único que tinha a oportunidade de contemplar de perto a sua beleza. Mas Narciso era belo? Perguntou o lago. Quem mais do que tu poderia saber disso? Responderam, surpresas, as deusas. Afinal de contas, era nas tuas margens que ele se debruçava todos os dias. O lago ficou algum tempo silencioso. Por fim disse: Eu choro por Narciso, mas nunca tinha percebido que Narciso era belo. Choro por Narciso, porque todas as vezes que ele se debruçava sobre as minhas margens,
Eu podia ver, no fundo dos seus olhos, a minha própria beleza refletida. Que bela história, disse o alquimista.